devemos viver na dependência, né, do Senhor. Penso que, né, em certo sentido, Deus não quer que a gente amadureça na questão da independência dele. Temos que viver sempre na dependência do Senhor. Sempre como uma criança depende de um pai, assim é o nosso Pai Celestial. Precisamos desse abraço. Esses dias, estudando o livro de Abacuque, que significa abraço. Que Deus possa nos abraçar, né? Essa manhã, que você possa sentir o abraço do Senhor, como a criança deseja, né, um abraço de um pai, assim o Senhor nos abraça. Amém? Quero ser. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago. Agora você Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abacuque, né, foi alguém que foi abraçado pelo Senhor. É o significado do nome Abacuque. Que o Senhor, você possa sentir o abraço do Senhor nessa manhã. Amém? Na verdade, quem somos nós, né? Se não fosse o braço
Irmão Eduardo, tá com liberdade? Ok, irmão. Lúcio, obrigado pela oportunidade dada à igreja, o convite que fizeram a nós na manhã deste domingo. Não é clichê o que eu vou falar, que todo mundo fala. É uma alegria muito grande, viu, irmãos, estar com vocês, usando destes recursos, né? Como acabamos de ouvir, era muito criticado no passado, mas agora o instrumento, pelo menos por enquanto, e ainda que já tenham aberto algumas reuniões ao vivo, para os de mais de 60 anos, ainda continua impedimento, né? Só os mais jovens que podem se reunir. E, então, nós louvamos a Deus por esse recurso. Há 20 anos atrás era impensável. Ninguém conseguia imaginar uma reunião desta maneira. Era coisa muito chique, né? Muito caro, inclusive. Agora, todos fazem e fazem muito bem, usando celulares, tablets, computadores, e aí o mundo inteiro entra dentro de casa e a gente conversa e participa e somos edificados. Somos gratos a Deus por isso. Esta manhã, do dia 9 de agosto de 2020. É bom ver os irmãos, rever alguns. Estou vendo o nosso irmão Anderson. Dá para olhar lá atrás dele, está escrito Missão Novas Tribos do Brasil, ide, pregai. E o irmão muito querido, um mestre das Escrituras, um bom professor. Louvamos a Deus pela vida dele. Eu estou vendo aqui embaixo a foto, baixo no meu, a foto parece-me do Guiroprix. Eu não sei se é ele, mas parece muito. Onde está escrito Felipe Almeida. Não sei porque, se fosse ele, por que não está o nome? Não é não, né? Aí você está dizendo que não é, mas parece mesmo. Ok, irmãos. Hoje é um dia muito especial para os pais. É o dia dos pais. Alguém falou certa vez, isso é coisa do mundo. Irmãos, nós estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E há estas comemorações. Então, o Dia dos Pais, lembro-me com saudades agora, quando nós estávamos entre os índios Oé, primeiro contato com eles, aquele povo, eles não tinham contato com nenhuma outra pessoa de fora da sua tribo, completamente isolados, era interessantíssimo. Viver com eles, andar com eles, mas havia algo que nos impressionava, era o cuidado que os pais, homens, os pais tinham para com seus filhos. E você via aquele homem, vamos dizer, guerreiro, né? Com seu arco e flecha nas mãos e segurando nas mãos dos seus filhinhos pequenininhos, carregando-os para lá e para cá. Aquilo me impressionou muito, o sentimento paterno. Isso é próprio de todas as tribos, em todos os lugares, todos os povos, melhor dizendo. O carinho dos pais para com a sua herança, né? A sua genealogia. Então, eu vi isso entre os Zoé e me chamava muito a atenção. Também hoje é um outro dia, chamado Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu não sei qual é a razão, né, que fizeram isto, mas tem esta comemoração dos povos indígenas no dia de hoje. E esta comemoração dos povos indígenas, eles fazem mais com os povos do Brasil, da América Latina, porque tem aquela ideia de indígenas são mais caracterizados como índios, os da América Latina, principalmente do Brasil, e aquele foco em cima dos povos indígenas brasileiros.
o mundo inteiro está apreensivo com o que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil, como se não houvesse povos indígenas na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, em outros lugares. São os mesmos povos indígenas, mas a pressão está aqui no Brasil, tratando, inclusive, com, algumas vezes, muito apaixonados pela situação. Oremos pelos povos indígenas no Brasil, mas principalmente para que a palavra de Deus os alcance e toque nos seus corações e sejam eles salvos também. Louvamos a Deus pelo trabalho que já tem sido feito e quantos têm sido alcançados. Eu levaria um bom tempo aqui falando do progresso do Evangelho no meio desses grupos indígenas no Brasil e também na América Latina, nos outros países, né? Da América Latina, o país que tem menos tribos, né? Até falava que não tinha, mas que não tem, é o Uruguai, onde o nosso irmão Anderson foi trabalhar um tempo com eles. Mas, como todos os outros países da América Latina, havia muitos grupos indígenas nesses países, né? Histórias antigas, histórias lindas. E nós continuamos com o propósito de alcançar estes povos, até que todos ouçam a palavra de Deus. E precisamos fazê-lo o mais breve possível, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Se há algo que bate na minha mente muito forte, algumas vezes até machuca o meu coração, é a questão das oportunidades, perder as oportunidades. Por isso, Paulo escreve dizendo assim, fale remindo o tempo. Nós temos que falar em todo o tempo, aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos quando estas oportunidades serão impedidas. E nós, que já temos um pouco mais de experiência, a gente imagina muitas vezes quantas oportunidades foram perdidas que a gente não poderia perder. Tem que fazer hoje, não podemos procrastinar, deixar para amanhã, aproveitar. E principalmente quando se fala de almas, quando se fala de vidas preciosas. Nesta manhã, agora iniciando o nosso estudo, nesta manhã eu quero trazer uma mensagem de ânimo aos nossos corações. Por que de ânimo? A palavra de Deus diz que a esperança demorada enfraquece o ânimo. Aquilo que não vem quando a gente espera e vai demorando, ela enfraquece o ânimo. E eu vejo aqui pela tela com muita facilidade, temos pouquíssimos jovens, a não ser o Quintão, jovens fisicamente, porque no coração nós outros continuamos bem jovens. E todos nós já tivemos esperanças demoradas, esperanças que não vieram, que não aconteceram, e ela enfraquece o ânimo. Não é que acaba, ela só enfraquece o ânimo. A gente vai ficando mais deixando a vida nos levar, e isso não é bom. Porém, por outro lado, nós temos visto aí estatísticas fortíssimas, e o pessoal faz estudos a este respeito, e animadores. E eles dizem que estão voltando os olhos para as pessoas da melhor idade, da terceira idade, estão voltando os olhos para eles por vários motivos. Um desses eles sabem o que querem.
já passaram por toda a experiência, sabem o que era. A segunda é eles têm determinação e vão atrás daquilo que eles querem. Eles não só sabem como eles vão atrás, a experiência faz com que eles sejam resilientes, com que eles sejam determinados. E esses dias, ouvindo um relatório de uma outra agência missionária co-irmã, e eles falavam sobre contribuição missionárias, e eles falaram que o grande número de ofertas, de participantes que dão ofertas para a obra missionária, são exatamente os mais experientes. Em contrapartida, os mais jovens, e isto é muito triste, uma pesquisa internacional, os crentes mais jovens, por causa das universidades, ou por causa dos veículos de informação, eles estão ficando desinteressados com relação à obra missionária. Eles não acham certo levar o evangelho para quem tem uma outra cultura. Têm aprendido que para respeitar a outra cultura, e respeitar a outra cultura é deixá-la sem o evangelho. Eles viverem crendo naqueles que eles creem. E aí, estes ensinamentos acabam sendo mais fortes do que o ensinamento da palavra de Deus, que nos manda pregar o evangelho para todas as pessoas. Não importa de qual cultura ela seja. Mas isto me impressionou. Os jovens de hoje, por causa desse relativismo social, não, todas as religiões são boas, todas as pessoas invocam a Deus, e isto ficou muito forte, de tanto falar em isto, tomou o lugar da palavra de Deus no coração de alguns crentes, e nós encontramos crentes aí chateados, jovens. Para que você vai pregar o evangelho para os índios se eles têm os deuses deles e o Deus é o mesmo em todo lugar? E isto é assustador. Então, hoje, a obra missionária ela está sendo estimulada, sustentada, apoiada pelos irmãos de mais experiência. Podem imaginar isto? Mas por quanto tempo? Porque nós vamos logo encontrar com o nosso Pai Celeste, aquele a quem tanto amamos, e quem dará continuidade a estes projetos que nós temos pela frente. Por isso, nesta manhã, eu quero convidá-los a todos a que abram a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Todos nós amamos este livro de Josué. E o livro de Josué, se os irmãos pensarem bem, os 5 primeiros livros, eles, chamado Pentateuco, eles têm os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí o próximo livro é Josué, é o nome de uma pessoa. Os outros são impessoais. Este é bem pessoal. É como se estivesse partindo da teoria para uma prática. Embora a vida de Moisés, nestes 5 livros, ela é muito clara. A vida de Moisés ela foi bem definida. Mas agora o livro de Josué fala de uma pessoa só, de alguém que tem o privilégio de ter o seu nome como o nome do 6º livro das Sagradas Escrituras, olhando na maneira como nós temos os nossos livros na Bíblia. Josué, ele teve uma experiência incrível como discípulo de Moisés. Porém, chegou um momento em que Moisés morreu. E o capítulo começa dizendo assim, primeiro versículo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo:
o Senhor falou para Josué, ainda nós podemos encontrar no capítulo, eu acho que é 31, 23, de Deuteronômio. 31, 23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, ser forte e corajoso. E é o versículo número 6 que está repetido. Então, o Senhor falou com Josué ainda quando Moisés estava vivo, já preparando-o para o ministério. Mas aí, voltando para o versículo 2 de Josué, capítulo 1, o Senhor diz, agora bem diretamente a Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus irmãos, a nossa vida é feita de momentos difíceis. O Senhor nos prepara para isto. E quando ele fala para Josué, o meu servo Moisés é morto, ele está dizendo para Josué, olha, agora é com você. Assuma o teu papel. Alguns de nós somos amarrados pelas circunstâncias e nós não ficamos como que parados sem agir. Aí o Senhor nos chama dizendo, olha, meu servo Moisés, o líder, morreu, agora é com você. Agora você tem que tomar a sua iniciativa. Agora você tem que ir para frente. Algumas vezes na nossa vida acontece isto, e a gente fica olhando para um ou para outro, e aí o Senhor fala, não, agora é com você, você que tem que fazer, você que tem que ir para frente. E aqui, irmãos, não tem limite de idades. Neste mesmo livro de Josué, nós encontramos Caleb, no capítulo 14, ele falando com muita seriedade, ele tinha 80 e poucos anos, e ele diz claramente, olha, hoje eu estou como quando eu tinha 40, quando eu e você servíamos a Deus através de Moisés, obedecendo a Moisés. Então, esta palavra não tem limite de idade. Quantas pessoas o Senhor começa a trabalhar, não importa, já na maturidade, não importa essa questão de idade. E nós, algumas vezes, achamos, não, eu não tenho mais força, não. Irmãos, a força física, ela é muito importante, mas a força do caráter, falaremos disso na frente, a força do procedimento é maior do que a força física. A força da sabedoria, do conhecimento, ela não tem limites. Então, o Senhor fala para Moisés, para Josué, o meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora. Sabe o que falta, meus irmãos? É isso, exatamente isso, dispõe-te agora. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés deu desculpas. Quando chamou Jeremias, Jeremias deu desculpas. E isso aconteceu com muitos servos do Senhor. Sempre havia desculpas. E o que ele quer, a única coisa que ele quer é a disposição, a disposição para agir. Dispõe-te agora. Nós precisamos nos colocar às mãos do Senhor, independente do lugar, da idade, do tempo. Dispõe-te agora e diz o seguinte, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E lá está Josué, Moisés morreu, o povo de Israel ainda não tinha entrado na terra prometida, eram ali quase 3 milhões de pessoas, e Josué é chamado a levar aquele povo para a terra prometida. Havia uma obra a ser feita, e o Senhor passa a Josué esta responsabilidade. E o que falta para ele? Primeira delas é assumir. Alguém tem que fazer. A segunda era se dispor. Não, dispõe-te e passa esse povo, porque eu prometi levá-los. Meus irmãos, o Senhor ia levar o povo de Israel à terra prometida, independente de quem fosse o instrumento, porque o Senhor ia cumprir a sua palavra. Sabe, meus irmãos, alguns de nós perdemos a oportunidade de fazermos parte
da grande obra que o Senhor tem para cada um de nós, porque de qualquer forma o Senhor vai cumprir. E Ele só quer que nós nos dispomos, porque é o Senhor que vai fazer. Ele diz claramente aqui, que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor ia levá-lo. A honra, a glória de levar não é de Moisés, é do Senhor, mas a instrumentalidade é de cada um de nós. O Senhor faz isto através de cada um de nós. E aí ele traz os limites, o Senhor tem bem definido os limites. Depois o Senhor fala no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E aqui eu tiro uma lição muito especial de ânimo para nós. Ele diz, ninguém poderá te resistir. E a gente fala, mas isso era Josué. Josué era um capitão, Josué era um guerreiro. Josué venceu os amalequitas, venceu os outros inimigos. Meus irmãos, a vitória de Josué não está no fato dele ser treinado para a guerra, de ele ser um excelente guerreiro e comandante. A vitória de Josué está no fato de que Deus venceria as batalhas que ele estaria lutando. Quando ele foi lutar contra os amalequitas, é muito claro o que acontece. Moisés fica assentado e com a mão levantada segurando o cajado, e quando ele estava assim com aquela mão levantada, Josué vencia a batalha. Quando ele cansava e o braço abaixava, ele começava a perder. Então, Arão deu um jeito de levantar a mão dele, segurá-lo, prendê-lo. Enquanto a sua mão ficou levantada, abençoando a batalha a Josué, Josué venceu. A vitória não estava no guerreiro, a vitória estava no Senhor. Irmãos, ninguém poderá te resistir, porque eu estou contigo. E o mesmo é conosco, irmãos. O mesmo acontece com a gente. Nós sabemos e precisamos colocar isso em nossa mente, em nosso coração, que é o Senhor que ganha as nossas batalhas. Nós tão somente somos instrumentos do Senhor. Ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sim, e o Senhor esteve com Moisés naqueles dias. Abriu o Mar Vermelho. Que história. Antes, né? As 10 pragas. Era só Moisés levantar o cajado, era só Moisés falar. Falava aquilo que o Senhor mandava falar a Faraó. Depois, atravessando o Mar Vermelho. E aí, indo pelo deserto, e a água que sai, a comida que chega, o maná que surge, jamais pensado, as vitórias que ele vai tendo, e o Senhor estava com ele durante o dia, uma nuvem que protegia do sol inclemente, à noite, uma luz que surgia e iluminava o acampamento, era o Senhor presente, o Senhor falava, todo mundo via quando Moisés ia andando em direção ao local onde ele ouvia a voz do Senhor, da tenda, e o Senhor falava com Moisés face a face. Que ilustração, que lição preciosa que nós precisamos trazer para o nosso coração. Aí chega no cerne daquilo que eu quero falar com vocês, começando no versículo 6 até o versículo 9. É como se tudo isto fosse a introdução, suficiente para abençoar o nosso coração, é verdade, mas agora eu quero falar isso com muita convicção. Versículo 6, está escrito assim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O Senhor repete estas palavras em poucos lugares. O Senhor apareceu a Paulo e disse a mesma coisa, não temas. Em outras palavras, né? Não temas. E, principalmente em Atos capítulo 18 até o versículo 10, ele diz, não temas, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal. Aqui o Senhor fala para Josué, ser forte e corajoso. Olha bem, irmãos, Josué era um guerreiro. A história que nós temos na nossa mente de Josué vencendo, derrubando os muros de Jericó,
não é de uma pessoa pequenininha. Nós estamos falando de alguém forte, de um guerreiro que ia à frente das batalhas. Ele era treinado para aquilo. Mas o Senhor vai e fala com ele, ser forte e corajoso. E aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com a compleição física, não tem nada a ver com os músculos. Este forte e corajoso estava na cabeça, esse forte e corajoso estava no coração. Esse forte e corajoso é a determinação da alma. Este forte e corajoso é uma decisão, meus irmãos. É uma decisão resultado de comunhão com o Senhor, de conhecer o Senhor. Esse ser forte e corajoso, meus irmãos, é muito mais uma atitude de coração e não tem limitações para ninguém. Nós precisamos entender, por isso que está escrito na palavra, se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco, no dia da luta, a tua força será pequena. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu estou falando aqui de coração que confia no Senhor. De corações que esperam no Senhor. Ser forte e corajoso. A palavra forte aqui, no original, ela tem a ver com fortaleza mesmo, com força, com vitorioso. E a palavra corajoso é quase que como um sinônimo, porque o corajoso é aquele que vence o medo, ou o corajoso é aquele que não deixa o medo se manifestar, é aquele que age, que enfrenta, que vai para frente, é aquele que vê o impossível, o mar fechado na frente, mas ele vai e pisa na água, e o mar se abre. Ele vai e enfrenta, e Deus faz com que as coisas aconteçam. Eu me lembro aqui um exemplo de 4 pessoas fracas, os 4 leprosos. Os 4 leprosos que tinham a cidade totalmente cercada e todo mundo morrendo de fome lá dentro. Os inimigos cercaram todo o acampamento. Aqueles 4 disseram o seguinte, olha, se nós formos lá para dentro, eles não podiam ir, porque eles eram leprosos, ele falou, mas tem fome, nós vamos morrer. Se nós formos para o acampamento dos inimigos, eles nos matarão. Mas vamos para lá. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. E diz que de madrugada eles foram. Na hora que eles saíram de madrugada para o acampamento, diz que de madrugada o Senhor deu problema. Meus irmãos, a minha esposa me disse que está havendo algum barulho, vocês estão diferentes, escutando alguma coisa diferente? Ou está tudo bem? Faz um positivo se está bem. Dá um sinal para a gente. Dá para ouvir, só que está com chiado. Dá para entender, sim. Está com chiado, o que será que aconteceu? Dá para entender. Tá bom. Pode... Vamos continuando, então. Os 4 leprosos foram eu posso tentar aí pelo celular para ver se melhora. Deixa-me só rapidamente aqui, se eu acho. A minha voz está dando chiado também, irmão? A voz Só para saber se o problema é no aparelho do Edu. A tua voz está boa. Não, a sua voz não está dando, não. Só o Eduardo. Então faz isso mesmo, Edu. Troca de aparelho que vai dar certo. Deixa aqui, vou experimentar. Vou colocar aqui no celular. Só preciso achar aqui. Pronto. Achei.
Aí eu vou... Agora, Paulinho, me recebe aí. Perfeito. Então tá, continue. Perfeito. Então tá. Então vou desligar os outros dois, vou falar aqui só pelo celular da minha esposa. Tá vendo como os recursos são incríveis, né? Mais uma vantagem é de se ter uma esposa, né, irmão? Oh, muitas, muitas. Meus irmãos, aqueles 4 leprosos, voltando aqui depois dessa pequena interferência, eles chegaram no acampamento e, quando ali chegaram, o exército inimigo havia batido em retirada, totalmente em retirada. Por quê? Porque é o Senhor que nos faz ser forte. É o Senhor que ganha as nossas batalhas. E como ganha, irmãos? Nós precisamos entender isto. Então, o ser forte e corajoso é a ação do nosso Deus. É Ele que nos faz desta forma. Mas no versículo 6, o Senhor traz algo para mim que seria a nossa missão. Ele diz o seguinte: porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E nós somos o instrumento de Deus hoje para levar as pessoas para a terra prometida. Como o Senhor Jesus Cristo diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Da mesma maneira como Josué levava o povo para Israel, agora nós levaremos o povo para as mansões celestiais. Esta é a razão de estarmos aqui, de andarmos neste presente mundo, de estarmos vivendo na terra. Nós somos anunciadores de boas novas do nosso Deus para as pessoas. Nós somos aqueles que ministramos a palavra do Senhor para que eles herdem a terra. Por isso, ser forte e corajoso. Nós precisamos entender isso e levar isso para a frente. Em segundo lugar, nós temos o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Aqui tem uma palavra acrescentada, meus irmãos, que é o muito corajoso. Não é ser forte e corajoso, é ser forte e muito corajoso. Isto chama a atenção para que o Senhor quer enfatizar. E ele fala para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos irmãos, esta ênfase, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a palavra de Deus, ela vem muito propícia para os nossos dias. Hoje, para vivermos a palavra de Deus, parece-me que é muito mais exigência do que no passado. Porque o inimigo, astuciosamente, ele tem minado a credibilidade nas Sagradas Escrituras, a ciência e tudo mais. Não para nós, os crentes, mas para muitas pessoas, a palavra de Deus é somente mais um livro. Então, precisa ser muito corajoso para fazer de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Para vivermos intensamente a palavra do Senhor. Mais do que nunca, meus queridos irmãos, nós precisamos dar ênfase à palavra de Deus, a vivermos a palavra de Deus,
andarmos de acordo com a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Isto é muito sério. Nós precisamos atentar a isto. E o Senhor fala para Josué, ele especifica, ele diz, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Depois ele diz no versículo 8, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tanto no versículo 7, no final do versículo 7, como no final do versículo 8, observe bem, final do versículo 7, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Final do versículo 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muito, muito esclarecedor para nós. O Senhor está presente, o Senhor acompanha Josué, o Senhor não vai deixar Josué de maneira nenhuma, mas ele diz, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares, para que faça prosperar o teu caminho, você precisa ser muito corajoso para observar a minha palavra. Esta ênfase precisa vir às nossas mentes, aos nossos corações. Nós precisamos, nestes dias, não só de pandemia, mas nesses finais dos tempos, sermos atentos à palavra de Deus e fazê-la viva, experimentá-la, meditar, estudar. E, meus irmãos, é tão interessante. Se nós medirmos quanto tempo nós investimos estudando as Escrituras, ali 15 minutos, meia hora, 1 hora, e depois compararmos com o tempo que a gente gasta nas outras atividades, nós descobriremos que a gente que a gente investe pouco tempo na palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, sejamos fortes e corajosos para observar a palavra de Deus em todas as coisas. Em terceiro lugar, versículo 9. O Senhor diz novamente, ser forte e corajoso. Mas antes de dizer ser forte e corajoso, ele começa dizendo, não tu mandei eu? Sim, meus irmãos, nós precisamos ser forte e corajoso para obedecer o Senhor. Nesses dias, nós precisamos ser fortes e corajosos para seguir o que o Senhor fala, porque o mundo vai exigir da gente atitudes que contrariam a palavra de Deus. E, em alguns lugares é quase que proibido ler as Escrituras. É quase que proibido. Eu estou dizendo do mundo cristão, não estou falando daqueles lugares onde é proibido. Canadá, por exemplo, você não pode ler certos versículos. Você não pode pregar a palavra de Deus em alguns lugares. Então, nós precisamos entender que, nesses dias atuais, nós precisamos ser fortes e corajosos para obedecer o Senhor. E aí ele acrescenta, não temas nem te espantes. Sim, meus irmãos. Muitas coisas vão nos espantar, vão nos assustar. As implicações de ser um crente nos dias atuais. Nós estávamos muito tranquilos, viu, irmãos? Nós estávamos assim como que em berço esplêndido, cada um acomodado. Eu vivo a minha vida, o Senhor me abençoou, veja o que o Senhor me deu, olha como Ele tem alargado a minha tenda, e etc e tal. E de repente, não só a pandemia veio e chacoalhou a nossa fé para nos despertar, mas também o presente mundo, a sociedade, as coisas estão nos chacoalhando, e alguns de nós estamos nos espantando. Mas eu pensava que... E sabe o que acontece? Alguns estão voltando, amando o presente século, estão abandonando a fé. Mas o Senhor disse, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele está junto conosco, a quem temeremos? Sim, meus queridos irmãos, nessas 3 lições que nós trazemos aqui, que nós vemos aqui,
no versículo 6, versículo 7, versículo 9, se destaca 3 lições bem especial para nós. A primeira delas é ser forte e corajoso para levar o evangelho a todos os povos, para fazê-los herdar aquilo que o Senhor tem prometido, preparado, dado para cada um. Em segundo lugar, nós precisamos ser fortes e corajosos para viver segundo a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos ser fortes e corajosos, obedecendo ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Aqui me chama a atenção a intimidade com o Senhor, o andar com o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós nunca obedeceremos ao Senhor, faremos a vontade do Senhor, se nós não tivermos intimidade com Ele. Meditarmos, orarmos, viver presentemente com o nosso Deus. Estas 3 exortações do Senhor dada a Josué, ela vem para nós. Porque tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Por isso nós precisamos atentar grandemente para isso que o Senhor tem dado a cada um de nós. Esta é a mensagem que eu queria trazer aos irmãos nesta manhã tão especial. Que Deus os abençoe ricamente. Eu sinto muito ter tido pequeno problema com o celular, mas eu espero que os irmãos tenham escutado bem e deu para perceber esta mensagem. E que ela seja uma bênção, ânimo aos nossos corações. Que Deus os abençoe ricamente nesta manhã. Amém. Amém. Nosso irmão Quintão está nos ouvindo? Estou. Pois não, meu irmão. Tem liberdade agora. Esse cântico, ele fala das nossas lutas, que são grandes, né? Mas fala de um Deus que é maior do que as nossas lutas, né? Assim como Josué foi chamado para poder guerrear, batalhar em favor do povo, era um general, nós somos chamados também para batalhar, nós somos soldados no exército de Cristo, fomos alistados nesse exército. Por isso nós não podemos, né, ficar arraigados, né, com as coisas aqui deste mundo, mas somos chamados para batalhar, para fazer diferença, para lutar. Nós não estamos aqui, né, como uma colônia de férias, uma colônia de férias. O nosso paraíso, ele não é aqui, né? A nossa casa, a nossa morada não é aqui. E por isso nós temos que pensar sobre isso, que nós ouvimos ser fortes e corajosos, né, diante das lutas que se levantam. E esse cântico fala sobre isso, que nós temos um Deus que é todo-poderoso. Vamos louvar o Senhor? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos dizer como Abacuque:
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Amém, irmãos? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Amém. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Então, é o nosso parceiro aqui, graças a Deus, né? Damos graças ao nosso Deus esta manhã por